Olá pessoal, bem-vindos a mais essa aula do Logos Concursos. Hoje vai ser comigo, Arthur Vieira, e a gente vai ver, pessoal, organização criminosa. A gente vai ver especificamente alguns detalhes dela, tá? Porque a gente vai ver aqui, ó, que ela acabou de ser atualizada pelo pacote anticrime, galera. Então a gente tem que ficar esperto por vários motivos. Porque olha só, essa lei é muito importante. Ela cai direto em prova, por quê? Toda hora está na mídia, toda hora está no jornal. É uma legislação atual. E detalhe, com novidades legislativas, como eu acabei de falar. Reparem aqui, galera, que essa lei começou a valer em 23 de janeiro de 2020. Tem nada mais novo no direito que o pacote anticrime, tá? O pacote anticrime ficou mais famoso por causa das suas alterações no Código de Processo Penal, com o chamado juiz de garantia, por exemplo, tá? Só que esse pacote anticrime, Lei 13.964, de 24 de dezembro de 19, não afetou apenas essa norma, não afetou apenas esse diploma legislativo, afetou também vários outros, como, por exemplo, a Lei de Crimes Hediondos e, especificamente, a lei que a gente vai tratar aqui, Lei das Organizações Criminosas, beleza? Olha só, essa lei, pessoal, é a 12.850 de 2013, tá? É uma lei, não é tão nova, já se vão aí quase 7 anos, porém, dentro desse contexto do direito, que, por exemplo, tem lei de hediondos, que é de 1990, é uma legislação nova sim, beleza? Cai em tudo quanto é prova, galera. Agente penitenciário, polícia civil, investigador, inspetor, escrivão, delegado, por aí vai, tá? Todas as outras carreiras jurídicas, com certeza, essa lei também cai, tá bom? E aí, olha só então, reitero a atenção então para você estudar essa norma atualizada. No seu vadimeco do ano passado, galera, aquela lei que você imprimiu ano passado, já está desatualizada, tá? Você pode acessar, por exemplo, o site do Planalto, por exemplo, porque lá vai estar tudo sempre atualizadinho, beleza? Então a gente precisa lidar com essa lei de organização criminosa já alterada pelo pacote anticrime, que só para você, não precisa decorar isso, é só para você entender mesmo a questão da extrema novidade que essa lei traz. Repara aqui, galera, 23 de 1 de 2020, beleza? Pouquíssimo tempo que essa lei está valendo e já surtindo seus efeitos aí, beleza? Vamos avançar aqui um pouquinho, galera, para a gente entender por que essa lei é importante, por que essa lei toda hora está no jornal, porque todo mundo fala dessa lei. Porque olha só, pessoal, no artigo 1º, a gente já vai ver que essa lei fala de diversos temas. E repara aqui, pessoal, que sempre que tiver uma diferençazinha, sempre que tiver algo que eu preciso que você preste atenção, tá? Eu vou sempre separar no artigo de maneira diferente. Tem uma partezinha negritada, tem uma parte sublinhada, tem uma parte em itálico, negritado e sublinhado, negritado e itálico, por aí vai, tá? Por quê? Cada expressãozinha dessa serve para alguma coisa. Não está ali à toa, tá? Então vamos reparar. Essa lei define organização criminosa. Já tem uma função essa lei, galera, tá? Além disso, de trazer um conceito, uma definição do que seria uma organização criminosa, ela também fala da investigação criminal, segundo ponto, tá? Ela vai trazer um monte de coisa que vai ser usada ao longo do processo penal. Temos ainda a ideia dela trazer meios de obtenção de prova, que a gente vai ver mais para frente, daqui a pouquinho, tá bom? Ela ainda traz crimes por si só, por exemplo, a gente vai ver que é crime ser parte de uma organização criminosa, beleza? E por fim, quinto item, desculpa minha letra medonha aí, tá? A gente tem a ideia do procedimento criminal. Tem situações, de novo, que vão ocorrer ao longo da fase investigatória, da fase investigativa, né? E do processo penal que essa lei regula, beleza? Então reparem que essa lei, na verdade, tem 5 funções. Por isso que essa lei está toda hora aparecendo. Beleza, galera? Para vocês terem uma ideia, tudo relacionado à delação premiada, né? Ou colaboração premiada, está nessa lei. Beleza? O grosso dessa matéria no Brasil está nessa lei. Por isso que essa lei é tão importante. Beleza? Vamos avançar aqui um pouquinho. Olha só, para começar, essa lei no seu artigo 1º, parágrafo 1º, primeiro tema realmente que ela toca, primeiro tema que ela vai tratar é o seguinte: ela traz a
definição de organização criminosa. O que é a organização criminosa, galera? A gente tinha, em 2012, uma outra lei tratando de organização criminosa, beleza? Só que, previamente a 2012, ou seja, 8 anos atrás, a gente não tinha, literalmente, em diplomas legislativos feitos pelo Brasil, literalmente feitos pelo Brasil, uma definição do que era organização criminosa, ok? A gente roubava, no bom sentido, essa ideia da Convenção de Palermo, que é um tratado internacional de direitos humanos. Ou seja, a nossa definição atual de organização criminosa só existe desde 2013, com essa lei de organização criminosa, beleza? E agora, pessoal, a gente vai ver o que é, qual o conceito, o que define uma organização criminosa. Como é que separa uma galera que comete crime junto de vez em quando de realmente uma organização criminosa, beleza? Olha só, considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas. Essa partezinha em negrita, galera, você tem que decorar, você tem que engolir isso, beleza? São 4 pessoas, 4. Por que esse número é importante, galera? Porque se tiver 3, não vai ser organização criminosa. Mas, Arthur, eles são muito perigosos. Arthur, eles cometem muito crimes. Arthur, eles têm sim uma organização na prática. Galera, não interessa para a definição dessa lei de organização criminosa se tem menos de 4 pessoas envolvidas, ok? O direito penal, galera, você tem que ler literalmente exatamente o que está escrito aqui, 4 é 4. 4 parece com 3, é próximo, beleza, mas não é. Então, se tiver 3 pessoas, pode ser outro crime. Pode ser, por exemplo, o crime que está lá no Código Penal de associação criminosa, porque lá pode a partir de 3. Se for 2 pessoas, aí a gente pode estar falando de coautoria, tá? Mas com 1, com 2 ou com 3, a gente não está falando de organização criminosa. 10, 100, 1 milhão de pessoas, aí beleza. É 4 ou mais pessoas, beleza? Só que, pessoal, não adianta esse pessoal cometer crime e estar nesse número maior de 4, que automaticamente vai ser uma organização criminosa. Por quê? Eu preciso dessa outra partezinha aqui, ó, que eu botei entre parênteses aqui agora. Estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. Galera, cada um tem uma função, daí a ideia de organização criminosa, como se fosse uma empresa mesmo. Tem um chefão, tem um cara, por exemplo, vamos pegar assalto a banco. Assalto a banco normalmente é feito com arma pesada. Tem um cara responsável por conseguir essas armas, seja no mercado negro, seja em assaltos. Normalmente são usados caminhonetes, carros maiores com assalto a banco. Alguém tem que ser responsável por conseguir esses carros. Às vezes usa explosivo. Poxa, tem que ter alguém para pegar os explosivos. Você não entra necessariamente no Mercado Livre ali, por exemplo, e vai comprar todos esses produtos. Você precisa de cada um especializado em uma coisa. Tem um cara que é o cérebro por trás, que é o chefão, ele que reúne essas pessoas com essas diversas características, tá? E qualidades, entre aspas, né? Ou seja, preciso de organização, tá? Quem decide o que vai acontecer com esse cara que fez algo errado? Fulano. Opa, temos aí uma ideia de organização, temos até uma ideia de hierarquia, beleza? Tranquilo, pessoal? E olha só, essa divisão de tarefas, essa ordem estruturada pode ocorrer ainda que informalmente. Não precisa, galera, óbvio, né, ter um contrato do crime, né? Eu, Arthur, presidente da organização criminosa, Juquinha, sou o chefão aqui e tenho como braço direito o tenente fulano. Abaixo dele tem o aviãozinho não sei o quê. Óbvio que isso não vai estar no cartório de imóveis, no cartório de notas, né, galera? Não vai estar um contrato isso, beleza? Daí essa ideia do ainda que informalmente. Ou seja, a lei já se prepara para atacar a sua defesa. Você vai falar que não tem divisão de tarefas nenhuma formal e tal. Beleza, a lei pede que tenha, mesmo que informalmente, uma organização. Beleza? Qual o objetivo? Obter vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais. Repara no quadrado aqui, galera. Singular ou plural? Um crimezinho? Um crimezinho, galera, não é organização criminosa. Eu preciso de crimes, no plural. Eu não preciso de infração penal. Eu preciso de infrações penais, tá?
cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Olha aqui o triângulo. Galera, crime pequenininho, com pena pequena, nunca vai ter na organização criminosa. Pode ser que a organização criminosa cometa um crime gravíssimo, vários homicídios e um xingamento, vão simplificar uma injúria. Aí beleza, tá ali no contexto. Agora, não vai ter uma gangue de pessoas xingando por aí. Uma gangue seria enquadrada em organização criminosa. Não dá, não tem jeito. Beleza? Por quê? Porque você tem que abrir o Código Penal, na sua parte especial, que é a parte dos crimes, a partir do artigo 121, e ali ver qual a pena máxima que está ali, não é na sentença do juiz nem nada, é só lendo o Código Penal ali mesmo, tá? Qual a pena máxima? Homicídio tem pena máxima superior a 4, vários tipos de roubo, estupro tem pena acima de 4, beleza? Ou seja, a organização é relacionada a crimes mais pesados. Beleza, galera? Detalhezinho, essa partezinha aqui depois da barrinha, ou que sejam de caráter transnacional. O que isso significa, galera? Que afeta mais de uma nação, que afeta mais de um país. Beleza? Reparem então, galera, que eu preciso de número de pessoas que tenham uma organização com o objetivo de cometer infrações penais e ou a pena máxima é acima de 4 anos, ou eu tenho essa ideia do caráter transnacional. Beleza, galera? Reparem então que eu preciso do número, preciso dessa estrutura, preciso de pluralidade aqui de infrações penais, dessa ideia de transnacionalidade ou então dessa ideia da pena máxima superior a 4 anos. Não é pena máxima igual a 4 anos, é pena máxima superior a 4 anos, galera. Marca uma bolinha, faz um coraçãozinho, uma estrela aí nas superiores. Repara, galera, o tanto de coisa que a gente já tem para decorar só nesse slide aqui, só nesse material. Beleza? Vamos ficar esperto com isso e vamos continuar que tem bastante coisa ainda, tá? Essa lei, galera, tem um negocinho que a gente chama de aplicação extensiva. Ela também serve para outras coisas. E essas outras coisas estão no parágrafo 2º, beleza? As infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional, quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Nesse caso aqui, também vamos aplicar a lei de organização criminosa. Se a gente estiver lidando com organizações terroristas, entendidas como aquelas voltadas para a prática dos atos de terrorismo legalmente definidos, também estaremos no contexto da lei de organização criminosa. Beleza? Detalhe, galera, quando aqui fala legalmente definido, a gente segue a setinha e descobre que tem essa lei aqui, ó, que trata dessa ideia de terrorismo. Lei 13.260 de 16. Beleza? O parágrafo primeiro é muito mais importante que esse, mas a gente tem que saber esse também. Ok? E aí o seguinte, pessoal, o parágrafo primeiro apenas fala o que é organização criminosa. Mas até aí não tem problema. O problema, na verdade, para os criminosos, obviamente, vem no artigo 2º. Por quê? O artigo 2º que fala o seguinte, sabe aquilo de organização criminosa que a gente tratou lá no artigo 1º, parágrafo 1º? Então, é crime. Você não pode participar de uma organização criminosa. Beleza? Olha aqui o crime então, galera. Se você promove, se você constitui, se você financia ou integra uma organização criminosa, ou seja, tem 4 jeitos de você cometer um crime, galera. Você, digamos, divulgá-la, promovê-la, você criá-la, você bancar, ou seja, financiar, ou então meramente ser parte de uma organização criminosa. O que acontece? Crime. Beleza, galera? Detalhe, não precisa ser você pessoalmente, pode ser você por interposta pessoa, o famoso laranja, testa de ferro, beleza? Por quê, galera? A lei é esperta. Dessa vez a lei é esperta. Ela sabe que você vai alegar que você não está participando da organização. Afinal de contas, você nunca foi numa reunião do crime. Você nunca foi visto encontrando com essas pessoas. Só que detalhe, o fulaninho que está sempre nessas reuniões é seu funcionário, é seu braço direito. Você sabe que não pode ser visto com essa pessoa e com essas pessoas, nesse contexto criminoso,
e você manda outra pessoa participar. Ou seja, mesmo que você não vá nessa reunião, a lei sacou já a sua ideia. E aí meteu essa aqui, ó, por interposta pessoa, um procurador, um terceiro que você chama, um braço direito, um funcionário, um assessor. Beleza, galera? Tudo isso é crime, tá? Promover, constituir, financiar ou integrar. 4 verbos para a gente decorar. Pessoalmente ou por interposta pessoa. Outra situação para a gente decorar. Organização criminosa. Reparem que a pena é boa, pena é grande, 3 a 8 anos e multa. Só que detalhe, galera. Se você tem uma organização criminosa para, por exemplo, roubar caminhões de carga na estrada, você vai responder pelo crime aqui do artigo 2º e, além disso, leia aqui comigo, ó, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. Ou seja, você vai responder por todos aqueles roubos de carga e ainda vai responder pelo crime de constituir, por exemplo, uma organização criminosa. A gente está diante de um concurso de crimes, beleza? E aí provavelmente as penas vão acabar se somando. Você pega 6 anos ali, com mais 4 aqui, por exemplo, 10 anos. Então reparem que a lei de organização criminosa vem para endurecer o tratamento penal realmente, tá? Porque ele acrescenta um crime na sua lista de crimes já. Beleza, galera? Tranquilo? Olha aqui, o parágrafo 1º traz também um crime relacionado à organização criminosa, que tem a mesma pena. Nas mesmas penas, incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Galera, se você impedir, se você obstaculizar de tal forma que não possa ter essa investigação, crime, pena, 3 a 8 anos. Se você embaraça, o que é esse embaraça, galera? Você dificulta, você tumultua a investigação, seja para desviar de um autor, seja para levar uma pista falsa, perder tempo e dar uma prescrição, por exemplo. Enfim, qualquer dessas situações, 1, impedir, ou 2, embaraçar, dificultar a investigação que envolva organização criminosa, você está cometendo um crime. Beleza, galera? Tranquilo? Agora que a gente já viu os crimes, a gente vai ver uma sequência agora de causas de aumento. O que isso significa, pessoal? O legislador entende que é para punir severamente essa ideia de quem constitui, quem faz parte de uma organização criminosa, tá? E na hora que o juiz vai lá calcular a pena, que ele vai fazer o cálculo de pena, o que acontece? Tem um momento lá que, além dessa pena aqui de 3 a 8 anos, por simplesmente, digamos assim, promover uma organização criminosa, você ainda faz alguma coisa ali naquele contexto criminoso que a sociedade, através do legislador, de quem faz as leis, né, do deputado, do senador, entende que tem que te punir mais severamente. Entende que a sua conduta é pior, que sua conduta é mais reprovável, ou seja, você merece uma sanção maior, uma pena maior, tá? E a gente vai ler um monte agora de causas de aumento de pena, beleza? Se você quiser, você complementa aí, ó. Casos de aumento de pena, beleza? Parágrafo 2º, as penas aumentam-se até a metade, galera, até 50% de aumento, é muita coisa aqui, se na atuação de organização criminosa houver emprego de arma de fogo. Ou seja, se você lida, por exemplo, com assalto a banco, você vai ter arma de fogo, mais 50% na tua pena. Então, olha aqui, ó, você ia pegar 3 anos, vamos supor que você ia pegar 3 anos, o mínimo, mais 50% ou até 50%, você pode ficar com 4 anos e meio, por exemplo, na teoria. Tá? Ou seja, reparem como endurece sim o tratamento penal, fica mais pesado o criminoso. Beleza? Então, usou a arma de fogo na organização, na atuação da organização criminosa, a gente vai ter essa causa de aumento aí. Beleza? Aqui embaixo, a gente ainda vai ver o parágrafo 3º. A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. Galera, o chefão tem sua pena piorada, beleza? Chefão tem sua pena piorada, tá?
Tem, além da causa de aumento, tem a situação das agravantes também, tá? Tudo relacionado ao cálculo de pena. O que eu preciso que você saiba aqui é que a pena do cabra piora, beleza? E detalhe, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução, porque o chefão, galera, às vezes nunca foi no assalto à carga mesmo, não. O chefão, às vezes, nunca disparou um gatilho, mas quem mandou disparar aquele gatilho? O chefão. Então, repare mais uma vez como a lei é inteligente. A lei vira e fala, eu sei, chefão, que você vai virar e falar o seguinte, eu não pratiquei ato de execução nenhum. A lei está preparada para isso. O que ela fala? Cara, o problema é você ser o chefe. Se você mandou matar ou matou, não muda nada para a gente, porque a ordem é sua. Você que tem esse poder de mandar e desmandar. Beleza? Aqui a gente ainda vai ver mais uma série de causas de aumento, tá? Segunda parte. A pena é aumentada de 1/6 a 2/3 se há participação de criança ou adolescente. Tráfico de drogas, isso é comum, galera. Usar o tal do aviãozinho ou no assalto menor de idade, porque o menor de idade não é punido, porque o menor de idade não comete crime, ele pratica ato infracional. Ele não se sujeita ao Código Penal, mas sim ao ECA, né? Ao Estatuto da Criança e Adolescente. Então é o seguinte, se o cara se achar um espertão por usar um adolescente para praticar o crime, sua pena é aumentada. Pessoal, então agora a gente vai falar do inciso 2, que traz outra causa de aumento. Uma que envolve a participação de funcionário público. Só que, pessoal, não basta simplesmente ser funcionário público, beleza? O que acontece? Eu preciso que ser funcionário público traga alguma facilidade para a organização criminosa. Repara essa parte sublinhada. Valendo-se a organização criminosa dessa condição, qual condição? Ser funcionário público para a prática de infração penal. Beleza? Então, por exemplo, galera, se a polícia tem informação onde está um bandido que você quer matar, a sua organização quer eliminar, quer executar, sem aquele cara infiltrado ali dentro, né? Sem aquele cara ali da polícia, você não ia ter essa informação, então você não ia conseguir exercer as funções da sua atividade criminosa. Beleza, galera? Tá? Essa que é a ideia. Por exemplo, um tráfico de drogas envolve algo internacional. Eu preciso de um cara da alfândega ali para ele facilitar, porque sem ele eu não consigo. Então não adianta ser funcionário. Tem que ser funcionário e esse cargo ajudar a organização criminosa a praticar crimes. Beleza? Temos ainda o inciso 3, que fala quando o produto ou proveito da infração penal destinar-se no todo ou em parte ao exterior. E aqui continua. Vamos lá, inciso 4. Se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações, tá? Organização criminosa A se mistura às vezes, faz alguns serviços e vice-versa com a organização criminosa B, causa de aumento. Beleza? Ou ainda, se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização. O que isso quer dizer, pessoal? Essa organização comete crime no Rio Grande do Sul, no Uruguai e na Argentina. Pronto, acabou. Causa de aumento para essa organização. Beleza? Galera, agora a gente vai parar rapidinho e voltamos já já com mais lei da organização criminosa para vocês.